tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Meu maior sonho é ter minha casa própria. A única coisa que a gente tem pra gente conseguir alguma coisa é o nome limpo. Até que lançou o Desenrola. Entrei, você só precisa colocar o CPF e aparece todo o seu débito. O Desenrola me deixa planejar um futuro melhor pra mim. Me sinto com gás pra ganhar tudo que 2024 tem pra me dar. E você, tá esperando o quê? Com o Desenrola Brasil, a Luana e milhões de brasileiros já renegociaram suas dívidas com muitas facilidades. Acesse desenrola.gov.br e aproveite. Brasil, União e Reconstrução. Olá, hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 e está começando agora o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje, na nossa edição de segunda-feira, a gente recebe o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. A gente conversa sobre o grupo de trabalho eleitoral, sobre as eleições municipais de 2024. Décio Lima, presidente do PT de Santa Catarina e presidente do SEBRAE, fala das principais atividades da entidade para 2024 e também das eleições municipais no estado. José Roberto Forzani, presidente do PT de Tocantins, também é nosso convidado. A gente fala do aniversário do PT de 44 anos e também as perspectivas para o pleito eleitoral no estado de Tocantins. E o Fernando Brasil conversa com a gente sobre uma avaliação recorde que aponta que 95% da população aprova o trabalho do BNDES. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação pelo Facebook, pela Rádio PT na Web, pela TV PT aqui no YouTube e pelo PTSat, canal 1313. Bom dia para Lúcia, bom dia para Nayane, as nossas intérpretes que apresentam esse jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Você que está aqui pelo YouTube pode participar ao vivo aqui com a gente, comentando pelo chat Democracia, deixa sua mensagem, sua saudação aí para o aniversário de 44 anos do PT, sua pergunta para os nossos convidados, enfim, conversa com a gente que a gente vai trocando uma ideia aqui ao vivo nesta segunda-feira. Se inscreva no nosso canal, ative ali aquele sininho de notificações, porque aí você não perde nenhuma das nossas transmissões. A gente teve várias aí no final de semana com o presidente Lula na África. Quem estava ali com o sininho ativado recebeu o aviso, pôde acompanhar também a transmissão. E também você deve curtir e compartilhar a edição de hoje com os seus contatos, convidar mais pessoas para estar aqui com a gente nesta segunda-feira. E a gente já começa chamando o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT. Hoje ele fala sobre o papel do BNDES no novo projeto de reconstrução e desenvolvimento do país. Bom dia para você, Fernando, tudo bem? Bom dia, Amanda, tudo certo por aqui? Um bom dia para a Lúcia, um bom dia para a Nayane, um bom dia para todos os que nos assistem aqui. Vamos lá falar de BNDES. Vamos falar dessa matéria que o portal trouxe na sexta-feira, Fernando, sobre a pesquisa do Datafolha, que atesta que o BNDES tem uma aprovação recorde aí de nada menos que 95% da população. Com um índice tão expressivo assim, então, em pouco mais de um ano de governo, o BNDES mostra que o governo Lula acertou
quando decidiu recuperar os bancos públicos como um instrumento também para crescimento do país, né, Fernando? Amanda, é exatamente isso, né? Passado pouco mais aí de 13 meses de administração Lula, há uma percepção geral no país de que o país finalmente está voltando a ter um clima de normalidade, aí tanto do ponto de vista político, institucional, econômico, né? Apesar das loucuras e os crimes que foram cometidos por Bolsonaro, que estão sendo revelados aí recentemente, mas principalmente no campo econômico, né? Chamada sensação térmica da população, ou seja, a percepção de que o que acontece no país, essa percepção vai ficando cada vez mais positiva, ela se repete semana após semana. A prova disso é o resultado dessa pesquisa aí, que foi encomendada pelo BNDES ao Datafolha e que reflete justamente o bom olhar que a população brasileira tem sobre uma instituição que nasceu para cuidar dos interesses do povo brasileiro e que, infelizmente, já nasceu sofrendo ataques, né? E vem sofrendo ataques há muitos anos, seja do ponto de vista da sua reputação, seja do ponto de vista da sua capacidade de fomentar o nosso desenvolvimento. Isso vem lá desde a criação, como eu falei, lá em 1952, no governo Getúlio Vargas, quando imperou ali um discurso por parte dos jornais da época, né, da ala mais reacionária que havia no Congresso Nacional, a ala política retrógrada, de que o país não precisava de um banco público para impulsionar o desenvolvimento, porque já tinha o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil simplesmente não possuía a estrutura necessária para lidar com os enormes desafios, né, que era superar os gargalos da economia brasileira na época, né, na década de 50 ali, na época um país uma economia muito rudimentar, pouco diversificada, né, do ponto de vista das cadeias produtivas, e precisava de um banco para ajudar a organizar aí o investimento para essas cadeias. Apesar de todos esses ataques históricos aí, mesmo depois de tantos anos sendo demonizado pela nossa mídia hegemônica, até o golpe contra a presidenta Dilma, é muito gratificante ver que o banco voltou a ser visto como um dos maiores instrumentos, como você colocou, de construção do caminho de desenvolvimento do país em novas bases sustentáveis. Feita essa introdução aí, eu preciso reconhecer, acima de tudo, a qualidade da atuação do presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, um quadro da mais alta qualificação técnica, já foi ministro, né, do governo Dilma, já foi senador, sobre quem pesou uma chuva de críticas feitas pela imprensa especializada quando o nome dele foi confirmado para a chefia do banco, no final ali de 2022, ainda na época da transição. O comando do Aloysio Mercadante se reflete agora nessa impressionante cifra, esse impressionante número de 95%, esse retrato do Datafolha que mostra essa aprovação esmagadora da população brasileira em relação às atividades do banco. Chama a atenção o fato de que o Datafolha detectou que esses quase 95% consideram como um aspecto positivo do banco o empenho em gerar emprego e promover o desenvolvimento do país, que são justamente as missões para as quais o BNDES nasceu, né? Esse é o índice mais alto da série histórica, que foi iniciada em 2015. E é interessante também o fato de que responderam a essa pesquisa aí brasileiros das classes A, B e C, com renda familiar acima de 2 salários mínimos e um conhecimento mínimo sobre a existência do banco, sobre a atividade do banco, segundo informou o próprio BNDES. Esses aspectos positivos apontados pelos entrevistados incluem ainda o desenvolvimento empresarial e a infraestrutura do país, entre outros aspectos coletados ali. O índice de confiança no banco alcançou 73%, né, o que reflete a política de transparência da gestão do Mercadante e reflete como isso produziu resultado, principalmente depois do ataque que o banco sofreu da imprensa brasileira, da extrema-direita que atua no país e de agentes do sistema financeiro nos últimos anos. Tanto é verdade que a percepção dos brasileiros sobre a atuação ética e responsável da instituição subiu 18 pontos percentuais em 2023. Esse índice é praticamente igual ao índice de transparência, que também aumentou 17 pontos percentuais, e esses são os melhores resultados dos últimos anos. O presidente Mercadante comemorou esse resultado,
da pesquisa e lembrou que o BNDES foi alvo até de acusações de ter uma caixa preta em relação ao banco. Isso desde 2010 e sempre com um empurrão da imprensa ali para falar mal e demonizar a imagem do banco. Então, sobre isso, o banco tem até uma página lá no site do BNDES, justamente para explicar a origem dessa demonização, a origem dessa expressão caixa preta. E quem quiser pode acessar isso aí, inclusive para ter argumentos contra essa demonização. Só que hoje o banco atingiu a classificação de nível de exigência no ranking da Controladoria Geral da União, a CGU, e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. Esse é o sentido do resgate do papel histórico do banco, do BNDES, que foi apontado pelo Mercadante, né, e tem sido promovido ali como uma das principais missões do governo Lula nesse pouco mais de um ano, Amanda. É isso, Fernando. E a gente tem outra matéria lá no portal também, que foi publicada, mostrando o contraste, né? O governo Lula valorizando o BNDES aí como indutor do desenvolvimento e o que foi feito, né, o achatamento do banco durante o governo Bolsonaro. Eu queria que você fizesse esse paralelo sobre os prejuízos do banco no governo passado e falasse um pouco sobre o BNDES, como o BNDES pode contribuir para alavancar esse crescimento sustentável, esse novo momento de industrialização do país. Amanda, de fato é um contraste muito absurdo, principalmente quando a gente fala do governo Bolsonaro, né? A gente está se referindo a um governo cuja única matriz econômica, se é que a gente pode falar assim, era justamente a venda do patrimônio do povo brasileiro, né? Sob Bolsonaro, o papel histórico do BNDES de fomento ao desenvolvimento perdeu completamente o sentido, simplesmente porque Paulo Guedes, o ministro banqueiro da economia, não tinha um projeto nacional para colocar o país entre as nações mais desenvolvidas do planeta. Então não podia dar outra coisa a não ser o BNDES dar prejuízo e contribuir para, na verdade, não contribuir para o fornecimento, para a criação de um parafuso que se quer que fosse no país, como mostra essa nossa matéria. Por causa da agenda entreguista e criminosa do Paulo Guedes, o banco perdeu 34 bilhões de reais com a venda de ações das empresas Vale e Petrobras. O processo de entrega desses papéis, felizmente, foi interrompido por essa gestão agora do Aloysio Mercadante. Só com as ações da Petrobras na carteira de investimentos, no ano passado, o BNDES conseguiu manter em caixa ali 5,7 bilhões de reais, e essa soma é mais do que o dobro do atual valor do montante que é direcionado para linhas de crédito para empresas de pequeno e médio porte. Então, a conclusão é óbvia, né? Interessa muito para o banco manter essas ações porque elas têm valor estratégico, inclusive para o planejamento de investimentos do banco a longo prazo. Para você ter uma ideia do que é uma gestão eficiente, o banco acaba de noticiar que o apoio a projetos de inovação cresceu 132% no ano passado, comparado com o ano anterior, de 2022, que é o último ano do governo Bolsonaro. Com isso, o financiamento em inovação já teve aprovados 5,8 bilhões de reais pelo programa BNDES Mais Inovação. Ou seja, justamente os recursos que foram garantidos aí com essa carteira de investimentos, né? Voltando aí atrás nas atrapalhadas de Bolsonaro. Apesar da crítica geral da mídia corporativa, o povo brasileiro compreende que o BNDES é um banco público criado para impulsionar projetos justamente que coloquem o país na vanguarda da produção industrial, com inovação, levando em conta a agenda da transição energética, sempre cara ao governo Lula. Esse é o sentido que o presidente Aloysio Mercadante quis dar quando disse que o banco não iria se intimidar, que seria, sim, uma ferramenta a serviço da industrialização, seja pela pesquisa e inovação com foco, por exemplo, em inteligência artificial, ou para a produção de motores elétricos mais eficientes. Então, desde então, são muitas as linhas de atuação do BNDES. Ele fornece assistência técnica especializada para empresas, né, consolidando planos de negócios, estratégias de crescimento e soluções para novos desafios e modernização das suas estruturas. O BNDES também vem fortalecendo parcerias com instituições acadêmicas para a pesquisa na adoção de tecnologias avançadas. Tem a área de sustentabilidade ambiental, que o BNDES responde pela maior iniciativa de redução de emissões causadas pelo desmatamento do mundo. São só alguns exemplos do que o BNDES tem feito, e a gente vai assistir muito
do que o banco pode fazer nos próximos anos aí de governo Lula, Amanda. É isso, Fernando. Obrigada pela sua participação aqui nessa segunda-feira. Boa semana para você. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Amanda. Bom trabalho para todo mundo. Até amanhã. Obrigada, Fernando. E as matérias, gente, estão lá em pt.org.br para você acompanhar aí essa comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro também nos investimentos, né, para esse banco público ser um indutor do crescimento. E a gente continua aqui no nosso Jornal PT Brasil da segunda-feira com entrevista. A gente conversa agora com o senador pelo PT de Pernambuco e coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral, Humberto Costa. Bom dia, senador. Vai abrir o áudio do estúdio e vai chamar. Está me ouvindo, senador? Não estou ouvindo. Agora estou. Agora está me ouvindo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Senador, eu estava explicando agora que o senhor, tudo ótimo, tudo bem por aqui. A gente estava falando agora que o senhor coordena esse grupo de trabalho eleitoral. E eu queria começar perguntando como é que o partido está se organizando, como é que o grupo vai trabalhar, o que significa esse colegiado para as eleições de 2024. Bem, o GTE, na verdade, é um órgão de assessoramento da direção nacional do partido, né? Nós fazemos um trabalho de diagnóstico da situação de cada um dos municípios brasileiros, estabelecemos como prioridade aqueles municípios com mais de 100 mil eleitores e, ao lado desse trabalho do diagnóstico, nós fazemos um cruzamento com a situação de outros partidos aliados, principalmente no campo da esquerda, e a partir daí procuramos tomar definições sobre candidaturas no Brasil inteiro, né? Nós estamos na fase em que já fizemos o diagnóstico, estamos no processo de negociação já em relação a algumas cidades e também o partido está avançando na tomada de decisão de acordo com o estatuto do partido e também com o regimento, para que assim nós possamos ter definições o mais rapidamente possível. Senador, na semana passada a gente conversou aqui com o secretário nacional de comunicação, Gilmar Tato, sobre essa ferramenta nova, o Núcleo de Apoio a Vereadores e Vereadoras do PT, o NAVE. Qual a importância política do PT desenvolver essas ações para impulsionar as eleições? Veja, é importante que nós possamos dar o máximo possível um discurso nacional, um conjunto de posições do partido em relação à política municipal, a projetos municipais, o nosso modo de governar. E, portanto, iniciativas como essa são extremamente importantes. Elas permitem, por exemplo, que os candidatos a vereador possam ter informações jurídicas do ponto de vista da sua eleição. Nós vamos ter ali a oferta de material de propaganda que pode ser utilizado pelo candidato a vereador. Vamos passar ali as informações do fundo eleitoral em relação a cada candidatura e, portanto, nós teremos, com essas iniciativas, um suporte maior para que os candidatos a vereador possam ter um bom desempenho. Nós estamos fazendo isso também com relação aos candidatos a prefeito. E vamos também tomar outras iniciativas, como, por exemplo, definir uma agenda prioritária para as principais lideranças nacionais do partido. Vamos definir também uma agenda para o próprio presidente da República. E, portanto, eu acredito que o GTE, fazendo esse trabalho, ele dá um apoio crucial para que o partido possa fazer essa disputa eleitoral com sucesso. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui para falar dos novos desdobramentos aí das investigações da Polícia Federal. O senhor teve uma participação muito ativa na CPI da Covid, que a gente transmitiu aqui, discutiu bastante, e foi justamente a falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro que levou à prisão e delação
do assistente, né, do ajudante ali de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid. Como é que o senhor tem visto esses últimos desdobramentos das investigações contra o ex-presidente? Eu queria saber se o senhor acredita que ele pode vir a ser condenado por essa tentativa de golpe de Estado, mas também pelos crimes durante a pandemia. Sim, nós, inclusive, que formamos o chamado G7 da CPI da pandemia, nós já estamos nos organizando para uma audiência com o Procurador-Geral da República, onde nós vamos pedir o desarquivamento de vários processos, né, de várias investigações que a própria CPI fez em relação ao presidente Bolsonaro e seus ministros e que foi arquivada pela Procuradoria-Geral da República anterior. Então, essa é uma das coisas que nós queremos e acredito que isso vai obter sucesso e assim poderemos ter mais crimes cometidos por Bolsonaro a serem investigados e objeto de julgamento por parte da Justiça. Por outro lado, o avanço das investigações sobre o 8 de janeiro, os atos antidemocráticos, a venda de joias do patrimônio público, a falsificação do cartão de vacina, já avançaram muito e eu creio que já há elementos suficientes para a abertura de um robusto processo de julgamento do presidente Bolsonaro. Não sou daqueles que acreditam na possibilidade de uma prisão preventiva ou cautelar, mas acho que após um processo de julgamento público por parte do Supremo Tribunal Federal, nós poderemos ter a condenação de Bolsonaro e, consequentemente, a sua prisão. Senador, passar um pouquinho agora também para os assuntos do Congresso Nacional, né? As duas casas retomaram aí os trabalhos e eu queria saber um pouco da perspectiva, das expectativas para o Senado Federal para 2024, para a tramitação e também votação dos projetos de governo. Bem, eu acredito que nesse ano nós teremos várias coisas importantes para votar. Uma delas é aquele conjunto de leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária que foi votada no ano passado. Essas leis são muito importantes, acho que elas terão prioridade absoluta e nós vamos, com isso, complementar ou completar essa reforma tão importante que é a reforma tributária e que envolve os chamados impostos indiretos. Outra questão relevante é que o governo deve mandar para o Congresso Nacional a reforma tributária que trata do imposto de renda e trata do patrimônio. E essa será, sem dúvida, a mais importante das reformas de tributos, porque é por intermédio dela que nós vamos conseguir promover justiça tributária, fazer com que quem ganha muito e nada paga comece a pagar e minimizar o peso da carga tributária sobre os mais pobres e a própria classe média. Por outro lado, nós temos ainda o debate sobre a medida provisória que trata da desoneração da folha de pagamento. Creio que esse vai ser um tema prioritário. Nós imaginamos que vamos chegar a um entendimento sobre essa questão o mais rapidamente possível e vamos tentar evitar essa discussão da forma como ela está sendo feita pelo presidente da Câmara em relação à reforma administrativa. Então, eu creio que serão os temas econômicos os mais importantes com os quais nós vamos lidar agora nesse primeiro semestre. Maravilha, senador, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes para a gente poder conversar aqui sobre mais temas e com um pouco mais de tempo também. Eu sei que sua agenda está apertada hoje, mas já faço o convite para voltar. Será um prazer. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos que fazem o Jornal Brasil do PT. Obrigada, senador. Bom dia. E você que está chegando agora, né, e não pegou essa conversa com o senador Humberto Costa, você pode acompanhar hoje em formato podcast
aqui nas nossas redes, né, nas plataformas, o podcast dessa entrevista e também assistir de novo aqui no YouTube, porque fica gravado aqui no nosso canal. Deixa eu dar bom dia para o pessoal que está aqui no nosso Chat Democracia desde cedinho, aqui nesta segunda-feira. O Marcos Santos falou que o PT tem que colocar uma tendinha de propaganda em cada praça de cada bairro, apresentando seus candidatos. Ele aqui dando a dica, né, uma estratégia para as eleições de 2024. Pedro Militão, bom dia, ele falando lá de Juazeiro, da Bahia. Carmen Rita também, Piccoli, bom dia. Cristina Lanes, Alberto Quirone, lá de Boa Vista, Roraima. Wilton Galindo, bom dia para você. A Joana Dark do Espírito Santo Perim, que está lá em Taubaté. Brasilino Paiva, também aqui com a gente. Jackson Rabelo, Neuci Jardim Teixeira, também aqui nessa manhã de segunda-feira. Antônio Pereira, Ademir Carlos, Silvia Cátia Gomes Raminho, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Jornal PT Brasil. E a gente segue aqui nesta edição de segunda-feira com mais entrevista. Quem conversa com a gente agora é o presidente do PT de Tocantins, José Roberto Forzani. Bom dia, presidente, bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda, tudo bem? Um prazer estar aqui podendo conversar com o nosso público, o público do nosso Brasil todinho. Prazer é nosso. Obrigada pela participação, presidente. O PT completou, né, 44 anos no dia 10 de fevereiro, em pleno carnaval, a gente teve essa comemoração. É um partido jovem, mas que já elegeu 5 vezes, né, ali já venceu a presidência da República por 5 vezes. Eu queria uma avaliação do senhor desse primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula e a diferença que as gestões petistas fizeram para o povo de Tocantins. Amanda, eu vou contextualizar um pouquinho como é a situação do Tocantins, né? Nós somos um estado novo, o estado mais novo da federação, a população nossa é pequena, em torno de 1.500.000 pessoas, das quais quase a metade recebe Bolsa Família. Nós temos a metade, 45% da população que não tem casa própria. Então, a situação do nosso estado é de um modelo que foi muito excludente desde o seu início, né, da maneira como se organizou aqui. Então, para nós, esse primeiro ano do mandato do presidente Lula, que está reagrupando os órgãos federais para poder atuar, é de grande importância. Além desses dados, nós somos um estado que tem mais de 300.000 pessoas que moram na zona rural. Então, a agricultura familiar no Tocantins é muito importante. Mesmo com a expansão da soja, que há uma expulsão muito grande da população rural, dos agricultores familiares, ainda nós temos uma parcela enorme da população. Esse primeiro ano do presidente Lula, para nós, foi de muita alegria e de recomposição e de já muitos resultados. Nós temos muitos resultados através do programa de compra direta, do MDA, junto com a Conab, os programas de moradia um pouco atrasados, mas estamos avançando, tanto na zona rural como na zona urbana. Uma recomposição, a recomposição do Bolsa Família, de todas essas políticas, da reformação das políticas das mulheres, das comunidades, para nós foi muito importante. Nós, do Tocantins, nós estamos muito satisfeitos. Eu, além de presidente do PT, também sou membro do Diretório Nacional. A gente tem trabalhado bastante nessa recomposição. E temos certeza que agora, 2024, com o orçamento nosso, com os órgãos estruturados, a gente vai poder deslanchar muito mais. E a gente só tem a agradecer ao presidente Lula e vamos querer trazer ele rapidamente aqui. O estado do Tocantins, Amanda, proporcionalmente falando, é um dos estados, pela sua posição geográfica, que tem o maior investimento do PAC. Né? Como a nossa população é pequena e são grandes obras estruturantes de ferrovias, de rodovias, de pontes, nós somos um dos estados que mais tem investimento do PAC proporcionalmente à sua população. Então, para nós é muito satisfatório, muita alegria e nos ajuda muito para a gente fazer o enfrentamento e as mudanças que a gente precisa fazer. Presidente, e esse ano a gente tem eleições para prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Como é que o diretório estadual está se preparando aí para esse momento importante das eleições, né? E ampliar a presença do partido nas câmaras municipais e também nas prefeituras? Exatamente. Nós passamos um período difícil. Hoje nós temos 4 prefeitos, uma prefeita e 3 prefeitos, e nós temos 44 vereadores no estado.
O nosso trabalho, o trabalho do diretório, da executiva e dos diretórios municipais é que a gente possa chegar de 8 a 10 prefeituras e chegar a mais de 90 vereadores, é o nosso trabalho que a gente tem feito. Então, como que nós estamos nos organizando? Nós fazemos, desde o final do ano passado, as reuniões com todos os diretórios. Além de reuniões com cada diretório individualmente, nós realizamos reuniões com todos os diretórios, né, virtualmente, né, e caminhando, discutindo, consolidando as nossas candidaturas, trabalhando junto à população. Agora mesmo, na semana que vem, nós temos mais uma reunião. A gente tem conversado com os setores, ampliando o partido, trazendo companheiros que tiveram conosco junto à campanha do presidente Lula, mas não são filiados no partido. A gente tem feito esse trabalho. Temos feito o trabalho também na burocracia, nas finanças do nosso partido. Todos os nossos diretórios têm administrativamente prestado conta, tudo legalizado. E fazemos esse esforço junto à federação, né, ao PV e o PCdoB, para que eles também estejam aptos, para que não criem, para a gente não ter problema na hora da eleição. Nós acreditamos, Amanda, que o PT do Tocantins, nós vamos aumentar bastante a nossa força, preparando para 2026 elegermos os nossos representantes. 2022 para nós foi um ano difícil. Foi o ano que o PT do Tocantins teve a maior votação da sua história, mas nós perdemos os mandatos. Então foi complicado para a gente compreender isso. Olha, o resultado foi ruim, mas a votação nossa foi muito boa. E essa votação que a gente teve em 2022, nós queremos ampliar agora em 2024 e mais ainda em 2026. Esse é o trabalho que a gente tem feito aqui para ajudar o presidente Lula a administrar o nosso país e fazer as transformações e as mudanças que precisam ser feitas. E, presidente, nessas andanças aí, né, nesses diálogos com a população, quais são as demandas do povo de Tocantins que mais se alinham à maneira, né, petista de governar e de legislar? Como nós temos uma população muito grande, Amanda, da agricultura familiar, e é uma base muito importante nossa, essas políticas de fortalecimento da agricultura familiar são bastante demandada pela nossa base e pela base aqui dos trabalhadores do Tocantins. Além disso, como aqueles dados que eu te dei, que quase metade da população do nosso estado não tem casa própria, né? Também o programa da moradia é um programa muito demandado para a nossa população. Então, eu diria que para os trabalhadores urbanos, a moradia seria uma das principais demandas, e para os trabalhadores rurais, a reestruturação do INCRA, a ampliação da reforma agrária, as políticas de fortalecimento, de melhoria de vida dessas famílias. Essas seriam, de uma maneira geral, as políticas mais importantes que nós estamos tendo aqui no nosso estado, que é mais demandada pelos trabalhadores, tanto os rurais como os urbanos. Maravilha, presidente. Agradeço a sua participação aqui com a gente e já deixo aí o convite para voltar mais vezes, contar aqui com esse espaço ao longo de 2024. Amanda, obrigado, mas eu queria ser solidário com o presidente Lula na sua fala que teve lá na Etiópia, naquela entrevista sobre o que tem acontecido no Israel. O presidente Lula está absolutamente correto, né? Nós não podemos aceitar que um Estado haja da maneira como o Estado de Israel tem agido, não só nesse evento, não só agora, mas tem agido durante a história. Nós não podemos e nós temos que proteger o povo palestino do massacre, do genocídio que tem sido vítima do Estado de Israel. Um abraço a toda, Amanda, e muito obrigado. Obrigada, excelente registro, presidente, verdade. Obrigada pela participação, até a próxima. É isso, gente, muito bem lembrado aí pelo José Roberto Forzani, a declaração do presidente Lula corajosa, né, e verdadeira, de se colocar a favor da vida das pessoas e declarar que sim, o que está acontecendo não é uma guerra, mas sim um genocídio, e ele precisa do apoio mesmo de outros líderes mundiais, da população, de quem se identifica com essas pautas humanitárias, e a gente dá o apoio ao presidente Lula pela declaração corajosa, e é isso mesmo que um grande líder, um grande estadista tem que fazer. Muito acertada aí a colocação do presidente do PT de Tocantins, e vários outros petistas têm se manifestado, né, nas redes sociais, nos seus canais, sobre essa questão também. Eu vou pedir, eu já posso chamar o break, produção? A gente já está com o nosso convidado que vem aqui para o estúdio, então vou pedir um minutinho da sua paciência que eu já volto com mais entrevista. Moço, essa bombinha tá tão cara.
Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Quer ficar por dentro das principais notícias, ações e conteúdos exclusivos do PT? Então você precisa conhecer o PT Sat, o canal via satélite do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele é 100% digital. Sabe o que isso quer dizer? Mais facilidade de acesso em todo o Brasil e sem necessidade de internet. Basta ter uma antena para a banda KU conectada aí na sua TV e sintonizar o receptor no canal 1313. Agora, se a sua antena ainda for a convencional, mas você já tiver um conversor digital ou a sua TV tiver um conversor integrado, não se preocupe. Não precisará trocar nenhum equipamento para sintonizar a gente. PT Sat. Em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Você já conhece a Casa 13? É a plataforma de apoio à comunicação da militância petista de todo o Brasil. Só ela traz o gerador de materiais, para você criar conteúdos personalizados para as redes. Para acessar, basta se cadastrar ou entrar com seu login e senha. Agora, é só decidir o tipo de peça que você quer montar, o tema, colocar uma foto e escolher a diagramação. Seu conteúdo exclusivo está pronto para você brilhar. A Casa 13 tem também a área de downloads. São cards, jingles, logomarcas, materiais para imprimir, stories para Instagram e vídeos. E se você quiser conhecer melhor o legado do Partido dos Trabalhadores, vai lá em PT nos municípios. Basta escolher o estado e o município e ver as realizações dos governos Lula e Dilma cidade por cidade. Ah, na Casa 13 você também encontra informações e notícias exclusivas para ficar por dentro de tudo que o PT tem feito de bom pelo país. Só não esquece de atualizar o seu cadastro. Assim, o PT pode entrar em contato e você fica por dentro de todas as novidades. Casa 13, conteúdo exclusivo e informações em primeira mão para você. A gente conversa agora com o presidente do PT de Santa Catarina e presidente do Sebrae, Décio Lima. Bom dia, bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo e interagindo com a sua grande audiência. Digo grande porque tenho certeza que nesse momento nós estamos aqui construindo a possibilidade de trazer as informações como você tem feito aqui no Jornal Brasil. Todos os dias, todos os dias 9 da manhã, aqui ao vivo, a gente transmitindo o nosso jornal. E eu queria falar do aniversário do partido, que completou em pleno carnaval aí 44 anos de vida, né, o PT. E te perguntar, como presidente, como catarinense também, quais são os principais legados do partido para o povo de Santa Catarina? Bom, Amanda, primeiro que eu tenho muito orgulho dessa trajetória, pela condição de ter sido o filiado número 2 do PT no meu estado, em Santa Catarina, naqueles momentos em que vivíamos com muito entusiasmo a construção da democracia brasileira, como filho que fui da ditadura e na certeza de que nós estávamos já naquele momento vivendo um grande acontecimento, um marco regulatório para a história do nosso país. E essa trajetória é uma trajetória fantástica, porque nada pode ser comparado à construção do nosso partido, inclusive no mundo. O PT é algo que a todo momento precisa ser estudado pela aglutinação que ele realizou, pelo processo de liderança que o presidente Lula construiu naquele momento, aglutinando vários setores de pensamentos progressistas do nosso país e poder nos permitir fazer a construção daquilo que se transformou numa causa que tem como base a defesa do Estado de Direito, da democracia, mas também o sonho de fazer com que o Brasil seja de todo o povo brasileiro.
Um país, como ele mostrou nos seus 2 primeiros mandatos, de que é possível um país como o nosso sair do mapa da fome, construir políticas mínimas, mesmo nesse curto espaço histórico de 44 anos, a fim de proteger a grande parte da sociedade brasileira e do povo brasileiro. Nós somos um partido feito pelos pequenos, pelos sem teto, pelos sem terra, pelas pessoas que não têm emprego, pelos trabalhadores da fábrica e do campo. E essa construção nos permitiu também uma aglutinação, que eu sempre digo, de resiliência, do ponto de vista da sobrevivência numa democracia visivelmente contaminada, como foi e ainda é, pelo poder econômico. Portanto, nós somos os resilientes, aqueles que vergamos, mas que nunca quebramos. E em Santa Catarina, me permito aqui dizer, Amanda, numa situação ainda muito peculiar, porque nós, na última eleição, alcançamos pela primeira vez na história irmos para o segundo turno das eleições. Isso prova esse conceito de resiliência, uma militância, um partido que nunca desistiu, que enfrentou as dificuldades, como nós temos dificuldades do ponto de vista, inclusive, da nossa própria existência. Na medida que Santa Catarina houve um fenômeno diferente da realidade brasileira. Porque no nosso estado, não apenas a presença dos conceitos, digamos, que tomou conta do Brasil, das fake news, das mentiras, em Santa Catarina ocorreu um elemento ainda muito mais poderoso e forte, que aglutinou toda a política catarinense. Toda a política catarinense, ela ficou na pauta do bolsonarismo, da arma, do ódio, da negação, da ciência, de achar que a Terra é plana. Infelizmente, lá houve um movimento muito mais forte por conta de que houve uma aglutinação praticamente de todos os veículos de comunicação dentro dessa narrativa, e também toda a política catarinense ficou desse lado. Nós do PT ficamos sozinhos e mostramos para o Brasil o tamanho que a gente pôde enfrentar com a ida nas últimas eleições para o segundo turno. Presidente, e como petista histórico, presidente do PT estadual, como é que o senhor enxerga os desafios e também as oportunidades? Desafios a gente já falou bastante aqui, mas as oportunidades também para o PT conquistar mais espaço nas câmaras municipais e prefeituras agora em 2024? Olha, eu sou daqueles, Amanda, que a minha manifestação sempre é do otimismo. Inclusive, muitos dos meus companheiros do PT, em vários momentos, quando eu disputei as eleições em 2018 para o governo do Estado, não acreditavam que nós poderíamos trazer a garantia de manter minimamente a nossa musculatura naquele período. Depois, com as eleições de 2022, eu falava em ir para o segundo turno. Quase que 90% do PT não acreditava que nós íamos para o segundo turno. E nós fomos para o segundo turno. Então, eu sempre trabalho com a visão de que nós não podemos imaginar o tamanho das dificuldades para poder superá-las. As dificuldades existem, mas eu estou aqui dizendo para você e para todos aqueles que nos acompanham, esta eleição em Santa Catarina, ela vai ser uma eleição que vai novamente surpreender a militância de Santa Catarina e surpreender o PT do Brasil, como eu pude surpreender nas últimas eleições indo para o segundo turno. Por quê? Porque nesse momento que eu estou dialogando com você, a nossa executiva estadual, os nossos dirigentes que comandam comigo o partido, já temos um retrato cartesiano dessa condição. O que é esse retrato cartesiano? Nós praticamente vamos disputar essas eleições agora, desse ano, com o dobro de candidatos a vereadores que nós tivemos há 4 anos atrás nas últimas eleições municipais. Um cenário totalmente diferente. Além disso, eu sempre trabalhei em Santa Catarina que o grande desafio nosso, depois de termos sofrido
esses ataques violentos no nosso Estado, inclusive nos assédios que foram os maiores do Brasil, dos assédios eleitorais. Nesse momento, nós também somos um partido que saímos do isolamento, porque no nosso Estado ninguém quis, até as eleições praticamente do ano ao governo do Estado, de 2022, ninguém queria fazer aliança conosco, né? E agora o cenário mudou, porque nós estamos interagindo com todos aqueles setores que têm um perfil visivelmente democrático, que querem defender a democracia, porque eu acredito que essa é a tarefa da atual conjuntura, é defender o Estado de Direito, a democracia, para depois nós discutirmos os debates dos conceitos do modelo de sociedade e de Estado que nós queremos, dentro daquilo que nós pensamos ter minimamente um Brasil para todos, uma sociedade justa, fraterna, e no sonho que sempre nos impulsionou, o sonho de termos uma sociedade que seja de igualdade para a grande maioria do povo brasileiro, para todos os brasileiros. Muito bem pontuado também essa questão da defesa da democracia, né? A presidenta Gleisi, ela está falando disso repetidamente, que a gente tem que ficar alerta. Acabou de ter uma ameaça grave à democracia, uma tentativa de golpe, então tem que concentrar os esforços nisso mesmo, né, presidente? Eu acho que é o grande patrimônio histórico da nossa geração, né? Eu estou falando aqui da luta de muitos brasileiros que, como eu tenho a felicidade de estar aqui, a presidenta Gleisi, o presidente Lula, mas de muitos, inclusive, que já não estão mais entre nós, mas que dedicaram as suas vidas. A nossa vida tem como um foco fundamental, primeiro, uma sociedade democrática. Nós não podemos imaginar que a democracia possa ser banalizada como apenas algo pertencente a um sistema. Não, ela é um valor de conceito fundamental que deu origem à criação do nosso partido. A democracia que nós lutamos para o Brasil é a democracia que nós queremos e sempre mantivemos internamente na nossa construção partidária. Nós somos um partido horizontal, não somos um partido como, infelizmente, ainda assistimos no cenário da organização partidária brasileira, de partido de coronéis, de pessoas que mandam de forma verticalista e que atuam, infelizmente, nesse processo ainda não resolvido, que é lapidar o processo democrático brasileiro, que nós estamos permanentemente, nós do PT, atuando para melhorar as questões democráticas ao longo desse período, e temos muita tarefa ainda a fazer no futuro próximo. Com certeza. A gente tem aqui mensagens, né? A Silvia Cátia diz que dupla maravilhosa, Amanda e Décio, vamos aqui apresentar um programa aqui. Obrigado. O Ângelo Zunino também, grande líder, Décio Lima. A gente não sei pronunciar esse sobrenome, vou ficar devendo, dizendo que vale salientar que Santa Catarina levou o maior número de pessoas para libertar Lula. Aqui o nosso companheiro lembrando também. Bom dia, Décio, que Deus abençoe. A Joana Dark do Espírito Santo Perim aqui. O Sebastião também te dando bom dia. Gigante referência, Décio Lima. Eu tenho uma pergunta agora também sobre o... Pode falar, desculpa. Não, eu queria só me referir à fase que nós tivemos dos 580 dias, dessa injustiça realizada, dessa crueldade realizada ao companheiro Lula. E que Santa Catarina, bem lembrado, né, pela manifestação deste companheiro, companheira, nós não deixamos de estar lá sequer um minuto. Né? No Bom Dia Lula, Boa Tarde Lula, vários companheiros, eu destaco aqui inclusive a companheira Margarete, que dirigiu esse processo. São mais de 380 ônibus que foram levados para Curitiba durante esse período, né, tudo com autofinanciamento, com cotização, com disposição da nossa militância. A nossa militância não saiu em nenhum segundo de Curitiba, nós estávamos lá, né, e isso também é uma prova da dedicação, do espírito apaixonado que é o PT de Santa Catarina. Eu não poderia deixar de fazer esse registro, né, e evidentemente agradecer toda a direção,
do nosso partido que comigo sempre produziram os resultados dessa importante resistência que nós fizemos pela liberdade do presidente Lula. Com certeza, presidente. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouco do Sebrae também aqui, que já tem perguntas aqui do nosso público. Eu queria aproveitar a minha pergunta, né, que são, eu ia te perguntar dos principais projetos e aí expectativas para 2024, e eu já emendo aqui, ó, o Alberto Quirone quer saber também das estratégias, né, iniciativas para a transição ecológica, e o João Ricardo Roque, no setor de economia criativa, especificamente o audiovisual, se o Sebrae vai voltar a apoiar esse setor. Bom, primeiro, Amanda, eu devo aqui dizer que o Sebrae tem tudo a ver com o PT, né, porque ele representa 94% das empresas no Brasil, que são micros e pequenas empresas, não são dos grandes. O Sebrae hoje é responsável por um espaço na sociedade que tem os números fantásticos de produzir 55% dos empregos formais no Brasil são dos micros e dos pequenos negócios existentes no país, que são aqueles que levantam de manhã e procuram sobreviver. Ao mesmo tempo, esse espaço de 94% das empresas brasileiras, que são micros e pequenas, são apenas 30% do PIB. Ou seja, nós somos aqueles que sobrevivem. É um novo conceito que nós precisamos entender, né, com o surgimento do MEI, que foi no segundo governo do presidente Lula, do Simples, que foi no nosso governo. Acontecimentos estabeleceram conquistas para produzir aquilo que é fantástico na sociedade brasileira, que é o espírito empreendedor. E no que diz respeito aos conceitos que nós temos que produzir, eles são pulverizados na sociedade, né? Ou seja, o audiovisual, a diarista, que hoje a grande maioria é MEI. Por exemplo, Amanda, você sabia que nós temos 1 milhão de mulheres, na grande maioria são mulheres que são diaristas e que produzem a sua própria renda com o ativismo da prestação desses serviços, né? A economia brasileira é fantástica, né, nesse processo. E por isso são aqueles que estão espalhados em todos os cantinhos do nosso território, produzindo a base da nossa riqueza e do nosso potencial e da maioria dos empregos. Então o Sebrae tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos, de fazer com que a gente possa fazer inclusão social, dar renda para as pessoas. Nesse momento que nós estamos aqui dialogando, tem 19 milhões de brasileiros e brasileiras que são pequenos negócios, mas que ainda estão na informalidade, que precisam se transformar para que eles sejam MEI, micros e pequenas empresas, para garantir o seu futuro, inclusive da própria Previdência. Então é uma tarefa que nos pertence. Eu estou muito feliz com a designação que o presidente Lula me deu de poder estar nesse ambiente, porque é um ambiente que também nós precisamos trabalhar com eles para mostrar que esse espírito empreendedor nos é pertencente, né? Porque nós não somos apenas 6% do PIB, aliás, 6% dos CNPJ e 70% do PIB. Esses são os ricos, são os poderosos, né? E a grande maioria são os micros e pequenos negócios que hoje impulsionam a nossa economia. Então, eu acredito que nessa dinâmica que nós passamos a dar lá no Sebrae, com essa aglutinação, com esse espírito de a gente poder entender essa realidade brasileira, porque hoje 60%, inclusive, do povo brasileiro, ele não está atrás de emprego, ele quer ser empreendedor da sua criatividade, seja no audiovisual, nas startups, seja
na sua manufatura, naquilo que ele produz, no seu artesanato, né, na própria condição da gastronomia, enfim, é um mundo muito grande a representação desse universo, mas volto a dizer, são os pequenos, são aqueles que desafiam um mercado feito para os ricos, que acordam de manhã e mostram que é possível ele sobreviver, ter o seu próprio negócio. E por isso o Sebrae é a 6ª marca hoje de maior credibilidade do povo brasileiro, porque ele não é apenas a porta de um sonho. As pessoas, quando procuram o Sebrae, as pessoas conseguem realizar o seu sonho e adquirir aquilo que é importante para ele sobreviver, ter longevidade no seu negócio e também ele poder fazer escala, ou seja, crescer a sua própria economia que começou com ele mesmo. Maravilha. E o presidente Lula falou que 2024 é o ano da colheita, né? Teve muito trabalho ali de reparar, arrumar a casa em 2023. Isso também se reflete no empreendedorismo esse ano? Com certeza. O presidente Lula está construindo políticas que têm mostrado, na realidade, a possibilidade de a gente fazer os processos de superação como nós temos feito. Não é à toa que no ano passado, Amanda, a política do presidente Lula nos permitiu ter um crescimento do PIB que nem mesmo nós acreditávamos. O FMI apontava um crescimento de 0,9%. Nós triplicamos o crescimento do Brasil no ano passado, no primeiro ano do governo, embora com a herança trágica que o presidente Lula recebeu. Nós tivemos o maior superávit da balança comercial brasileira de toda a história do Brasil. Desde quando Cabral chegou aqui, foi no ano passado, com as exportações que impulsionaram o processo econômico brasileiro. Nós tivemos um alcance de empregabilidade com aumento do emprego, queda da taxa do desemprego fantástico. Conseguimos, em curto espaço, tirar milhões de brasileiros já desse infeliz retorno ao mapa da fome. O Brasil reduz o processo inflacionário e estamos enfrentando ainda esse absurdo do Banco Central, que virou autônomo no governo passado, com a taxa Selic, para poder oferecer, principalmente aos micros, aos pequenos empreendedores, aquilo que possa ser suportável na porta do crédito. Inclusive, Amanda, sob determinação do presidente Lula nessa construção, com a presença do ministro Geraldo Alckmin, que é nosso vice-presidente da República, nós devemos lançar agora, no próximo período, para se ter uma ideia, a maior quantidade de crédito para o micro e pequeno empreendedor da história do Brasil. Um acúmulo que representa o que foi feito já em 28 anos conosco do Sebrae. O Sebrae vai oferecer um fundo garantidor, porque qual é a dificuldade do pequeno, Amanda? O pequeno chega num banco, a primeira coisa, ele não consegue nem se sentar na cadeira. Ele não tem aval, ele não tem como dar garantias, e é isso que o Sebrae está fazendo. Nós vamos fazer um processo de fundo garantidor, que já está pronto, e ele não vai ter mais a dificuldade de entrar no banco. E nós vamos ter uma pauta agora, para começar esse ano, de 30 bilhões de reais só para o micro e pequeno empreendedor, o que vai, com certeza, alavancar extraordinariamente a economia brasileira. Já com os outros programas, né, da neoindustrialização, que o presidente Lula, junto com o Geraldo Alckmin, já estão tocando, o Sebrae está lá junto, o Brasil Mais Produtivo, os programas que têm a ver com essa novo conceito do mundo, que é a inovação, que é a sustentabilidade, né? Nós temos hoje um processo de política que vai mostrar que o Brasil realmente vai se transformar a partir deste ano num paradigma na ação deste processo que não tem mais volta, que é a inovação e que é a sustentabilidade. Porque só o Brasil tem a Amazônia, só o Brasil tem um acúmulo extraordinário de utilização de energia renováveis. Só o Brasil tem a criatividade que tem o nosso povo para poder fazer a produção revolucionária da inteligência artificial, que nós já estamos com vários programas junto com a FINEP e outros órgãos
para poder desenvolver a inteligência e a criatividade, principalmente da nossa juventude empreendedora. Maravilha, presidente. Olha quanta novidade boa. Tem que voltar para a gente falar mais sobre essas iniciativas do Sebrae para 2024. Eu teria mais uma coisinha para dizer, né? Porque são acontecimentos que convergiram. O Brasil hoje preside o Mercosul. Esse é o nosso presidente Lula. O Brasil vai estar dirigindo o G20. O Brasil está nos BRICS. O Brasil criou, com o presidente Lula, uma agenda sul-global que hoje hegemoniza os países para ter força no processo econômico mundial. Isso nunca aconteceu no Brasil. Portanto, o presidente Lula só nesse período abriu 71 novos mercados internacionais. O Brasil, depois que a presidenta Dilma sofreu o golpe, nem na África nós pisávamos, nem avião para a África tinha. Nós retomamos, como vocês sabem, agora, durante esses últimos dias, o presidente estava no Egito e na Etiópia organizando essa relação com 54 países do continente africano. Então, é um momento extraordinário e esse momento foi produzido por este que é o maior líder, com certeza, contemporâneo da humanidade e da nossa história, que é um filiado ao nosso partido, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que nós somos do PT. Nós somos aqueles que não só vamos modificar a vida do povo brasileiro, mas estamos ajudando a modificar a relação econômica no planeta. É isso aí. Obrigada, presidente, por ter participado aqui com a gente. Volte mais vezes. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço. E você não sai daí que a gente já volta com o Jornal PT Brasil. Para começar o dia em boa companhia, buscar notícias do PT. Tudo bem, buscando notícias do PT. Quarta-feira, 22 de junho. Você está ouvindo notícias do PT. Acordou sem tempo? A gente atualiza enquanto se desloca ou se exercita. Gilmar Tato, bom dia, secretário. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes. Não gosta de almoçar sozinho? Olha quem pode convidar para estar com você. Eu tenho orgulho de passar para a história como o presidente que mais criou emprego. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui. Achou muita informação? Não se preocupe, na sexta a gente resume. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores. Quer uma programação para a família inteira? Oi, gente! E aí, seus petistinhas? Esse é mais um episódio do podcast das Crianças Petistas do Partido dos Trabalhadores. PTcast, a voz do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ouça pelo nosso site ou principais agregadores. Voltei aqui, gente, e nem consegui ler todas as mensagens aqui, a gente com muito assunto, né? O Paulo Roberto Carneiro aqui desejando também um bom dia para o presidente do PT de Santa Catarina e também parabéns pela luta e resistência. O pessoal lá de Jaraguá do Sul também estava acompanhando. Silvia Kátia também desejando sucesso na campanha em 2024. Jovizinha, quanta notícia boa, o pequeno empreendedor individual merece. O Alberto Quironi também vibrando aqui com as boas notícias, né, que a gente teve sobre o Sebrae, sobre o empreendedorismo para 2024. Ângelo Zunino também. O Samuel Félix, que chegou aqui também, está com a gente. Marcelo Silvério de Niterói. Vicente Godo também do Espírito Santo está com a gente, Eloir Pacífico, Maria Dalva de Souza Faria, Ângelo Rizzi. Bom dia para todos vocês que chegaram aí depois e estão comentando aqui no nosso chat Democracia. Eu vou fazer o registro aqui da passagem do presidente Lula, né, que discursou na manhã de sábado na abertura da 37ª Cúpula da União Africana na Etiópia. Em sua 21ª visita ao continente africano, Lula propôs iniciativas conjuntas para o crescimento de todos os países envolvidos. Com seus 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, e seu imenso e rico território, a África tem enormes possibilidades para o futuro. O Brasil quer e precisa crescer junto com a África. O povo brasileiro está recuperando sua soberania política e econômica. Estamos adotando um projeto de transformação ecológica que nos permitirá dar um salto histórico. Estamos resgatando nossa democracia, tornando-a cada vez mais participativa.
Com o Bolsa Família e outras políticas públicas bem-sucedidas, voltaremos a sair do mapa da fome, retirando milhões de brasileiros da pobreza. Falar de educação inclusiva, tema desta cúpula, é simplesmente falar do futuro. No mundo, quase 250 milhões de crianças estão fora da escola. No Brasil, estamos implantando escolas em tempo integral, além do pagamento de uma poupança para os alunos mais pobres do ensino médio, como forma de reduzir a evasão escolar. Vamos ampliar o número de bolsas ofertadas para receber estudantes africanos em nossas instituições públicas e de ensino superior. Estamos dispostos a desenvolver programas educacionais na África e a promover intenso intercâmbio de professores e pesquisadores. Vamos colaborar para que a África possa se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa e renovável. E durante a visita ao continente africano, o presidente Lula teve reuniões bilaterais com alguns chefes de Estado. Uma delas foi com o presidente do Quênia, William Ruto, que demonstrou interesse no maquinário agrícola do Brasil. Em outro encontro com o presidente do Conselho Presidencial da Líbia, Mohamed Al-Menfi, foi debatida a reabertura da Embaixada Brasileira no país, que está desativada desde 2014. De acordo com o presidente, a viagem à Etiópia foi a mais importante que ele já fez neste governo, pois a 37ª Cúpula da União Africana lhe deu a oportunidade de conversar de uma só vez com quase todos os chefes de Estado do continente africano. O presidente Lula defendeu também que os países do hemisfério sul devem se fortalecer, ampliando os negócios entre si. Eu estou muito agradecido de estar vivo, ter sido eleito presidente da República para voltar ao continente africano e dizer: nós vamos recomeçar a fazer a política de entrosamento do Brasil e o continente africano. É só dar a eles a oportunidade que eles precisam, que a gente vai perceber a sociedade de classe média que a gente pode criar nesse planeta. Não tem explicação um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil ter relações com a Etiópia de 126 milhões e a gente só tem 23 milhões de dólares de fluxo comercial. Aos nossos companheiros que trabalham na área do comércio, nós precisamos viajar esse mundo, conversar com todas as pessoas necessárias para que a gente possa vender aquilo que o Brasil seja capaz de produzir e para que a gente possa comprar aquilo que os outros países precisam vender ao Brasil e o Brasil precisa. Maravilha. Hoje o presidente Lula volta ao Brasil e amanhã ele retoma as agendas oficiais aqui como presidente da República. Você acompanha tudo aqui nos nossos canais da Rede Povo de Comunicação. Uma ótima segunda-feira para você. Eu te espero amanhã às 9 horas. Próximos dias 17 e 18 acontece a 37ª Cúpula da União Africana. A União Africana é a organização que congrega 55 membros. Hoje, nenhuma grande questão global pode ser discutida e decidida sem uma contribuição africana. É um momento muito especial em que os chefes de Estado discutem as políticas que vão gerir o continente no ano seguinte. Há cerca de uns 10 anos, a União Africana decidiu limitar a participação de líderes de países não africanos. E este ano, de forma excepcional, um convite também foi enviado para que o Brasil participasse desta cúpula. E para a gente é a oportunidade de fortalecer o nosso prestígio no continente africano e também ampliar a nossa atuação no campo internacional. E é uma sinalização inequívoca, não só da simpatia, da confiança e do interesse da África, dos países africanos e da Organização da União Africana pelo Brasil. A gente espera que se facilite muito o diálogo e que os dois lados compreendam também suas sociedades, de que os dois lados têm muito a oferecer nessa parceria. E é por essa razão que a reaproximação com a África é uma das prioridades da política externa do presidente Lula, atendendo aos anseios e aos interesses da sociedade brasileira. Como eu gosto de dizer, o Brasil tem a África dentro de si.